Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Preta Fala. E estamos aqui com a Zilene Gonçalves de Brito. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter a senhora aqui com a gente, para a gente ter esse papo gostoso nessa tarde maravilhosa. Dona Zilene, primeiramente, fala pra gente, quem que é a senhora? Quem é a Zilene Gonçalves de Brito? Eu sou a mulher, a mãe, a filha preta. Essa sou eu. Entendeu? E artesã. A senhora é aqui de Barra do Garças? A senhora veio de que cidade? Eu nasci em Barra do Garça, morei 26 anos em São Paulo, voltei para Barra do Garça e já tem 20 anos que eu estou de volta. Fez uma viagem, digamos assim, um percurso, né? Barra do Garças para São Paulo, Mato Grosso para São Paulo, é uma diversidade muito grande. O que a fez ir para São Paulo? O que... Fui trabalhar. Foi trabalhar? Trabalhar. Na época eu fui trabalhar, eu tinha 13 anos, fui para lá, trabalhei até meus 40 e voltei. A senhora fala assim, de boca cheia, né? A preta, a mãe, a filha. Nesse sentido da negritude, qual que é a relação da senhora, esse pensamento sobre a mulher negra na nossa sociedade? Como que é? Eu acho o seguinte, que a mulher negra ela tem chance sim, só que ela acha que não tem, Sim. sabe? A gente que é negra, a mulher negra, ela tem mais preconceito, eu acho, do que os brancos em si. Porque a gente fica pensando, não vou fazer porque fulano não vai gostar. O branco vai ter preconceito. E não é, o preconceito está dentro da gente. Isso é que eu acho. Compreendi. Entendeu? Tem preconceito sim, mas a gente passa por cima deles. Com cada, vamos dizer assim, com as escolhas que a gente fizer, com as oportunidades, né? A gente pode superar as nossas dificuldades, compreendo. Então a senhora falou assim que foi para São Paulo com 13 anos, foi com a família. A senhora pode nos dizer como foi essa trajetória? Eu tinha uma irmã que morava lá e eu fui para lá porque eu achei que aqui não tinha chance de trabalhar. Aí com 13 anos eu fui trabalhar de doméstica. Olha que interessante. Com 16 eu estava numa fábrica e nunca mais saí. Aí trabalhei até os 40 anos. Entendi. Aí vim embora e já aposentei, né? E atualmente, qual que é a linha? Qual que você falou que faz artesanato, Sim, né? Qual que é só faz crochê? Agora eu sou artesã, com muito orgulho. Eu faço crochê. Faz crochê? Eu faço vestido, eu faço saída de praia, eu faço tapete, eu faço tudo de crochê. Entendeu? Tudo que quiser de crochê eu faço, graças a Deus. E uma irmã que me obrigou a aprender. E aí eu gostei. E ajudou na minha chegada aqui em Barra do Garça. E com isso que eu vivo hoje, com o meu crochê. A senhora falou assim, né, que o crochê é realmente algo que, vamos dizer assim, engrandece, né, essa questão do trabalho da mulher. Pensa você pegar uma linha, Isso. uma linha, aí você vai com uma agulha, aí você vai trabalhando, aquilo vai se formando, de repente é uma peça. É muito bonito. Separar para pensar é muito interessante. E eu faço parte da Associação Mãos do Araguaia agora. O artesanato, né, nessa linha, ela é interessante porque, como a senhora falou, assim, de uma linha que muitas vezes a gente não tem assim, um significado tão relativo, mas, vamos dizer assim, a gente não sabe, né, de fato o que pode ser, de repente ele pode se tornar uma arte tanto para uso pessoal como uso coletivo, uma arte também para enfeitar algo, né? E também essa questão de gerar renda. Também.
Você falou que trabalha, que faz parte da associação. A associação, como que ela faz esse... É um grupo de mulheres, mas lá não é assim, como que eu vou dizer? Cada um faz o seu. Lá cada um faz o seu, cada um vende o seu e aí vai. A gente só faz parte da associação. Cada um tem sua arte, né, especial, seu artesanato, sim. e naquele espaço e pela associação junta todos eles, divulga, ajuda na venda. Ah, muito interessante. Mas aí também a venda individual, né? Cada um seu. Tudo individual. Mas a associação ela abrange para trazer todos. esses nomes, essas pessoas da oportunidade de espaço para mostrar, para exposição, né? É muito interessante esses trabalhos, porque a gente observa que cada vez mais tem aumentado essa procura em grupos, em associações, né, muitas vezes de senhoras, fazendo esses trabalhos artesanais, manuais, que é uma forma, como a senhora falou, que está aposentada, é uma forma também de uma terapia ocupacional, é uma forma de socializar, né, porque lá naquele espaço a senhora vai estar com outras também artesãs, outras pessoas da mesma faixa etária, que vai, vamos dizer assim, falar, né, da sua realidade, dos momentos que estão vivendo naquele exato acontecimento, mas também relembrar passado e coisas. Então, é um reviver, né? Vamos dizer assim, são memórias que são resgatadas, então é algo assim muito interessante. Essa, né, vamos dizer assim, essa cultura, esse incentivo cada vez mais de ter essas associações, esses grupos, né, de artesãs e artesãos, onde eles podem se juntar, se unir como grupo e não ficar cada um individualizado. Muitas vezes pós esse período, né, que aposentam, fica muito, às vezes, ocioso, ou fica dentro dos seus lares, com seus familiares que ainda estão com a vida muito ativa, né? E aí, essas pessoas que já estão aposentadas, muitas chegam a ter depressão, outros problemas, né? Porque não tem esse convívio mais familiar, diário, como tinha antes, aquela coisa, vamos dizer assim, e de cumprir, né? Mas já está uma vida mais, digamos, mais tranquila, sem esses horários para serem rotineiros, e não acompanha os outros, e muitas vezes até nas próprias tecnologias. Então fica um pouco, né, aquém desse movimento. E esse espaço é importante para a socialização. Quanto tempo a senhora está na associação? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Lá são muitas associadas? Nós somos 48. 48. Muitas amizades ali, muitas histórias. Isso é muita troca de informação, sabe? Muito bom. A senhora tem alguma história que a senhora lembra, assim, que é interessante? A senhora até dá risada, sei lá, alguma coisa de ter acontecido lá entre as artesãs? São muitas histórias, mas... Não. não Vamos lembro deixar nenhuma. Só pelo Vamos nosso deixar. imaginário, então. Tem muita troca de informação. Isso aqui cura. O crochê cura. Exatamente. Sabe? Não é só você fazer um crochê. Ele cura a depressão. Sim. Eu já passei muito mal. Aí o médico falou, eu falei para ele que eu sabia fazer crochê. Ele falou, então faz, que você melhora. E eu fiz e melhorei. Estou aqui hoje, contando a história. Que maravilha. Dentro vamos dizer assim, dos estudos científicos, né, neurológicos em especial, sempre há esse relato de que quando se trabalha com atividades laborais, com criação, né, como essas técnicas como o crochê e outras mais, elas instigam o cérebro à produção, né, vamos dizer assim, de células, de hormônios, de estar se reorganizando, se reestruturando e, como a senhora falou, depressão, ansiedade, algumas demências, algumas coisas, ela vai sempre dar essa controlada, né? Além de estar nesse convívio social também, porque dificilmente existe uma crocheteira sozinha, né? Sempre está aquela troca, né, de informações entre aquele ponto e outro. Eu sei porque a minha mãe também faz, então está sempre postando, mandando uma foto, você sabe tal ponto, não sei o que lá, olha o que eu fiz, né? Então começa a instigar e ocupar a cabeça com coisas criativas que vai ajudar o cérebro, né, a essa informação para dar vitalidade para o corpo. Então, ou seja, é uma atividade, vamos dizer, como se fosse uma atividade física, né? Mas é uma atividade cerebral, né? Porque está trabalhando ali com a mente, com a imaginação,
com a inteligência, não deixar a pessoa adormecer. É porque você começa a fazer, você quer ver o final daquilo. Exatamente. Você quer ver o final para ver se vai ficar do jeito que você queria, se vai ficar bonito ou se não. E aí aquilo vai, sabe? Sim. Vai melhorando as ideias. E o tempo passa também, né? Porque às vezes, quando você tem coisas para fazer assim com horário, parece que é muito rápido, você não consegue cumprir. Ainda mais hoje, que tudo está sendo assim muito, né? Para ontem, que a gente tem tudo acelerado, né? E aí quando você está nesse período às vezes de férias ou mesmo já aposentado, onde você não está nessa rotina, eu vejo isso no caso, né, próprio dos meus familiares e outras pessoas amigas, em que, como a senhora falou, quando começa a fazer um crochê, né, quer ver o final dele todinho, né, e passa às vezes assim horas e horas, às vezes nem dorme para ver esse final. Então assim, é algo muito, muito interessante que de fato tem que se incentivar cada vez mais. Quando eu comecei a fazer crochê, a minha irmã me ensinou. Só que ela é muito rígida. Eu fazia, como não estava certo, ela fazia eu desmanchar. Nossa, isso para mim era terrível, porque eu queria ver o final daquela peça, mas estava errado. Então o negócio é você fazer certo. É o capricho, o acabamento. É isso que é o interessante, o acabamento. Se tiver uma peça bem acabada, o ponto dela não ser tão bonito, mas o acabamento dela for bom. Exatamente. Eu não sei fazer crochê, mas eu sei que é bem matemático, né? Muita matemática, porque eu sei que tem uma quantia de pontos ali que se você passar um, né, o outro já entorta, já vira assim, já tem que às vezes desmanchar toda aquela peça por causa de 2, 3 pontos ali, né? Então, por isso que, como a senhora falou, a questão que a sua irmã era muito rígida nisso, mas tem essa questão, se no início lá não está certo, depois quando tiver a peça lá no meio ou para o fim, então eles têm que desmanchar para corrigir aquele ponto. Interessante, é algo até da filosofia, né, que a gente pensar que em coisa da nossa vida também, se a gente não seguir, né, uma coisa assim, se você pensar bem, isso aqui é igual a vida. Exatamente. Se você não seguir direitinho, vai dar errado. Exatamente. Né? É a coisa ali na ponta do lápis. Pois é, Zilene, a gente está nesse podcast, né, como fundo, pano de fundo a história de Carolina Maria de Jesus, que ela infelizmente não foi reconhecida, né, como deveria ser, embora tenha algumas universidades fazendo esse levantamento de todo o material dela, bibliográfico, porque ela é escritora, né, brasileira de renome internacional, mas que foi esquecida pela história, e ela negra, né, uma mulher, uma mãe solo, né, como é o nome que a gente sempre diz hoje, uma mãe solo, mas aguerrida dentro das lutas, embora ela não tenha feito uma coisa assim partidária de bandeira, né, de tal luta, até porque inicialmente foi lá em 1950, por aí, um pouco antes, era uma outra realidade que nós temos hoje, mas ela estava sempre buscando, fazendo essa luta da bandeira, a mulher à frente, né, como a senhora falou, de buscar as próprias oportunidades, de estar à frente, né, da sua vida, de estar à frente chefiando a família e tendo a independência financeira, emocional. E ela era uma pessoa que nunca parou, e era múltipla, né? Ela escrevia poesia, né? Ela fazia música, ela tocava violão. Ela também, não sei se era costura, ela costurava, fazia peças de roupa, inclusive até para apresentações. Então ela fazia as próprias peças de roupa, né? Pentes, enfeites de cabelo, era muito vaidosa, aquela coisa toda. Então ela tinha também esse lado artesã, né, de fazer as próprias coisas, também por própria dificuldade financeira, mas ela tinha esse lado artístico, né, também do artesanato, que fazia com que ela vinha compor as próprias peças, né. Então foi uma mulher completa nesse sentido. E uma mulher negra, né, que a gente tem que ressaltar bem, que muitas vezes a nossa sociedade brasileira que mascara muito, infelizmente, essa questão, né, do negro no Brasil. Não existe o racismo, mas existem muitos nomes que não estão aparentes ou foram esquecidos, né, na sociedade, ou muitas vezes embranquecidos, né, como eu estava vendo ontem, de autores, poetas, por exemplo, que às vezes você fala assim, não, ele era negro, ninguém acredita, né, porque nunca se propagou muito isso,
porque parece que não era bem visto, e hoje começa a se abrir, né, esse caminho, e a gente tem que fazer com que esse caminho seja como esses pontos de um crochê, que seja uma coisa bem feita, bem marcada, para que o desenvolvimento, né, seja esses pontos firmes e chegue aonde a gente quer, nessa grande peça, desse grande crochê que é a nossa vida, né? Verdade. Maravilha. Faremos uma toalha. Uma toalha muito multicolorida, né? Ou uma coxa, que é maior coxa, ainda. Exatamente. Como uma coxa de retalho, né? Que a gente vai juntando peças que estão ali espalhadas, muitas vezes esquecidas, mas que no total, naquele conjunto, ela forma uma peça muito bonita, multicolorida, cada um com a sua história, cada um com a sua característica, né? E que juntas vão formar, de fato, um composto, assim, uma obra muito bonita e importante, que todos vão ver, além da beleza, né, de partilhar, de socializar, ela vai ser esperança para muitas pessoas em vários sentidos, seja financeira, seja uma esperança na questão da saúde, seja uma esperança de uma forma diversa. Vai cobrir o frio de alguém. Vai cobrir o frio de alguém, aquecer os corações de várias formas. Nós agradecemos então a presença da dona Zilene, artesã, essa mulher aguerrida, né, com as suas atividades, com o seu artesanato. E nós agradecemos a presença de cada um de vocês, nossos internautas, e aguardamos vocês para o próximo episódio. Um forte abraço e até mais.